Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora, que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Hoje nós vamos aprender a importância de colocar os nossos olhos em Jesus e não nos homens. Então Jesus lhes disse, lá no Getsemane: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, quer dizer, vos dispersareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele falou isso em Mateus 26, 31, naquela noite, momentos antes de ser preso para ser levado ao Calvário e dar a sua vida por nós. O Senhor Jesus avisou aos discípulos o que iria acontecer com ele. Inclusive isso era uma profecia lá do livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. O Senhor Jesus sabia que o diabo ia fazer de tudo para que os discípulos desistissem. Então ele teve o cuidado de prepará-los para aquele momento. E ainda assim, aconteceu o que aconteceu. Pedro negou que o conhecia. Os discípulos todos fugiram no momento mais difícil. Todos eles fugiram. Imagine se o Senhor Jesus não houvesse preparado. Não os houvesse preparado. Algo pior teria acontecido. Quando algo acontece com a liderança espiritual, um bispo da igreja agiu errado e foi removido, porque perdeu a moral, já não é mais um exemplo para guiar a igreja. Um pastor teve uma conduta rebelde e saiu da igreja em desacordo. Alguma coisa acontece, então algum oficial da igreja é removido. Os mais imaturos tendem a se dispersarem. Afeta aos mais imaturos. Como aconteceu quando Moisés morreu. Josué ficou desanimado e Deus mesmo teve que intervir. Não estava mais o pastor Moisés, e Josué estava todo triste, e Deus teve que sacudir a Josué e dizer: rapaz, se levanta, continua. A vida não acaba aí. Então, assim como Josué tinha que continuar, você tem que continuar. Se o bispo que você se simpatizou tanto está ou não está, você tem que continuar. Se o pastor com quem você teve tanto carinho e admiração está ou não está, você tem que continuar com seus olhos postos no Senhor Jesus. Se estivermos apegados ao homem, em algum momento nos desanimaremos. Por isso nosso apego e nossos olhos têm que estarem no Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá no tempo do profeta Jeremias, como estava a situação. Ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Jeremias 56. Vejamos que no tempo do profeta Jeremias, os próprios pastores fizeram as ovelhas errarem. Infelizmente, até hoje, há maus pastores fazendo outros errarem. Pastores que são infiéis ao ministério, infiéis à esposa. Pastores que dizem, eu cansei
de seguir uma disciplina, de seguir uma direção. Eu quero fazer o que eu tiver vontade. Só que mesmo um pastor tem que entender que ninguém faz na vida só o que tem vontade. Existem regras, se necessita humildade para obedecer, para seguir uma direção. E o Espírito Santo dirige e aqueles que são humildes obedecem. Mas alguns se cansam de ser servos e agora querem ser senhores. Se cansam de servir e agora querem ser servidos. É triste, mas acontece. Se as pessoas não aprenderem a seguir o Senhor Jesus e ficarem apegadas aos homens, vão errar. A Bíblia também diz: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados serão destruídos. Isaías 9:16. Deixa só eu fazer uma pequena pausa para continuar em seguida com vocês. Uma pessoa falou comigo e disse assim: como eu queria que o Senhor fosse lá no meu bairro e o Senhor fizesse um dia uma reunião lá para todas as pessoas. Lá no meu bairro tem muita gente de fé e tem muitas igrejas também. Mas os pastores pegam o microfone e se apresentam nos púlpitos e em lugar de pregarem o evangelho, eles pregam o que eles pensam. Eles pregam o que eles acham. Eles pregam o que eles sonham. Não porque o Senhor me falou em um sonho, porque Deus me mostrou em uma visão, porque eu tive uma revelação. Olha, tudo que Deus tem que falar com a gente, não vai ser em sonhos, não vai ser em revelações fantasiosas, não vai ser ouvindo vozes. Tudo que Deus tiver que falar conosco, vai falar através da pregação da palavra, do evangelho. Mas o que tem de pastores e pastoras falando pelos cotovelos, coisas que não tem nada a ver, é uma perdição, é uma epidemia em muitos lugares por aí. Já o bom pastor, em lugar dele se promover, em lugar de ele querer ser a estrela do show, em lugar de ele querer os aplausos da audiência, em lugar de ele querer ser o showman, porque há pastores que até para se apresentarem, eles exigem que mencionem todos os teus títulos. Aí vem o pastor, doutor, reverendo, apóstolo, missionário, o semideus, fulano de tal. E aí depois dessa longa lista de títulos, entra o que não é nada. Porque nossos títulos e nossos méritos não são nada. Mas o bom pastor, o homem de Deus, ele aponta constantemente ao Senhor Jesus. Encaminha as pessoas para que permaneçam firmes na fé. Essa catedral foi levantada por mártires. Você não imagina, talvez, quanto pode custar 1 metro quadrado de terreno no centro desta cidade, na avenida principal, ou uma das mais importantes avenidas. Pois os que vieram há 40, há 30, há 20 anos atrás, compraram o quarteirão inteiro. Você tem ideia do que pode ter custado isso? Olha ao seu redor a edificação. Temos uma nave, um edifício sem colunas. Está fresquinho aí? Está chegando bem o ar-condicionado para você? Vê aí se o assento da sua poltrona está fofinho. Está fofinho?
Você acha que tudo isso foi de graça? Não foi de graça. Pessoas que vieram antes de nós, que colocaram seus olhos em Jesus, amaram a obra, deram tudo para que a igreja seja o que é agora. Aqui crescerão nossos filhos e se casarão. Aqui crescerão nossos netos e se casarão. Aqui crescerão nossos bisnetos, tataranetos, e aí a obra vai em frente. Até Jesus voltar. Pastores passarão, bispos passarão, como já passaram pastores e bispos e ocuparam este púlpito e tiveram este microfone na mão e falaram a todos desde aqui da onde eu estou falando. Mas os pastores são temporários, os pastores passam. E o bom pastor sempre vai encaminhar você a que olhe para Jesus. A que preste atenção na palavra. Que se apegue você ao Senhor Jesus e que você permaneça para sempre, durante a sua gestão e após a sua gestão. Aliás, eu me preocupo muito mais com o que eu vou deixar aqui o dia que eu for embora, do que com aquilo que eu recebi quando cheguei. Eu não prego para que você tenha uma instrução e uma dica para uma semana, para alguns dias da sua vida. Eu prego para que aquilo que você aprende sirva para o próximo ano, para a próxima década e até o fim da sua vida. Você pode colocar em prática aquilo que você aprende e você mantenha seus olhos fixos no Senhor Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Se passa por aqui, pelo púlpito, pelo altar, um pastor muito agradável, ele se explica bem, ele fala bem, você é abençoado porque entende facilmente o que o pastor quer dizer. As palavras do pastor te impactam. Você vem no culto e o pastor, para você, lhe parece muito agradável. Ponha seus olhos em Jesus, porque esse pastor vai estar por um tempo e depois Deus o mandará para servir em outro lugar. E se vem um pastor chato, sério, ranzinza, difícil de engoli-lo, tem paciência, aguenta um pouco, ele vai embora logo também. Mas vocês permaneçam com seus olhos em Jesus. Se você permanecer com seus olhos em Jesus, você vai caminhar por cima das águas. Você vai ser um cristão maduro, um cristão sólido, e você garante a salvação da sua alma. Então, olhem para Jesus. Fiquem firmes na fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Ou seja, não pregamos sobre nós mesmos, de maneira que as pessoas se apeguem a nós. Pastor não vai em festinha de aniversário. Pastor não vai visitar a sua casa, a menos que seja uma visita em missão espiritual. E por que não, bispo? Porque se eu for na sua casa e eu começar a socializar com você, observar o ambiente da sua casa, o dia que eu pregar aqui e eu falar alguma coisa que você tem que corrigir na sua vida, você vai pensar que eu estou lhe dando alguma indireta, porque eu fui na sua casa e conheci a sua rotina. Aí você vai se sentir mal comigo. Puxa, eu deixei o pastor vir aqui e o pastor veio e agora fica falando, dando indiretas sobre a minha vida. Agora, se eu não for
socializar na sua casa, na festinha de aniversário do seu filho, e eu falar alguma coisa que você tem que corrigir na sua vida, então você vai entender que foi o Espírito Santo quem falou através do pastor, porque o pastor não sabe nada da sua vida. E assim é como deve ser. Assim é como deve ser. Os seus olhos em Jesus. Uma pessoa muito consciente de sua fé, ela disse: se o bispo Macedo sair da igreja, ainda assim eu permaneço na Universal. Ela tem consciência de que não é uma obra de homens, é obra de Deus. O bispo Macedo só aceitou construir a arca, como Noé aceitou. Mas se Noé não tivesse construído, Deus ia usar alguém mais. Se o bispo Macedo não tivesse se oferecido para ser esse instrumento de Deus, Deus trabalharia com outro. E que bom que ele ofereceu sua vida. E oremos a Deus para que o Espírito Santo dê muita saúde, conserve e guarde o seu servo, o nosso Abraão amado. Porém, outro comentário ruim foi feito a respeito do bispo, onde a pessoa disse: mas não se esqueça que o bispo Macedo saiu de uma igreja evangélica e veio abrir a Igreja Universal. Porém, no caso do jovem Edir Macedo, foi bem diferente. Ele não era pastor quando ele saiu da onde estava. Edir Macedo não era pastor em sua igreja, era só um jovem querendo servir a Deus e sendo impedido. Não era nem obreiro. Ele insistiu e tentou por anos servir na sua igreja, mas não foi aceito. O bispo se converteu aos 19 anos, já tinha 26, ele queria ser útil, ele queria ajudar, aportar. A sua visão era fazer o que o Senhor Jesus fazia. Aos pobres é pregado o evangelho, mas a igreja visava a classe média, a classe alta. Então ele pediu permissão ao seu bispo para sair e fazer trabalhos entre os pobres, e recebeu a permissão e a bênção. Não levou ninguém consigo, nem a esposa o acompanhou inicialmente. Abriu trabalhos em praças e favelas. Ou seja, não podemos igualar o que aconteceu com o bispo Macedo com os que abrem igrejas, entre aspas, por aí. Eu soube de um bispo que, muito talentoso, cantava muito bonito, músico, instrumentista, um homem muito inteligente, e saiu da igreja e, como tinha um carisma muito grande, levou um grupo grande de pessoas com ele para a sua nova igreja, abrindo um ministério para ele, cansado de seguir instruções, cansado de ter que obedecer direções. Disse: eu estou cansado, eu vou fazer o meu trabalho sozinho, do meu jeito, como eu quero. E levou com ele pessoas que confiaram nele. Quando chegou no seu novo lugar, deixou as pessoas com outros e foi embora. Acabou que as pessoas se sentiram defraudadas. E o pior não é isso. Pior que as pessoas querem voltar para a nossa igreja e ficam com vergonha. Como que, eu não devia ter saído de lá. E se você conhece uma pessoa que saiu da igreja e o diabo faz ela ficar com vergonha de voltar, por favor, diga a ela que ela é amada e está sendo esperada aqui.
E todas as pessoas que quiserem chegar sempre serão bem-vindas, bem recebidas. Aqui continua sendo sua casa, aqui continua sendo sua igreja, a família do reino de Deus continua sendo sua família. E o que nós sentimos é saudades daqueles que abandonaram o caminho. Quanto mais focados no Senhor Jesus, menos dependência e expectativas temos dos homens. Pode ser que o bispo nem guarde, não grave na mente o seu nome. Você não depende do bispo, você não depende de nenhum pastor. Se o bispo, ele cumprimentou você, que bom. Que todos os bispos sejam educados, todos os pastores sejam muito amáveis. É o que se espera de cada homem de Deus. Mas se o pastor não olhou para você, não te cumprimentou, você não é dependente do homem. Você depende de Deus. E Deus tem o seu nome escrito lá no céu. Isso você pode ficar tranquila. Disso você pode ter certeza. Então não fique iludida com muitas expectativas dos homens, com muito apego aos homens. Se apegue ao verdadeiro pastor da sua alma. Por isso, irmãos santos, separados para Deus, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. E quando aparecer o sumo pastor, com S e com P maiúsculas, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 de Pedro 5:4. Os pastores exemplares, eles preparam o povo para o sumo pastor, o Senhor Jesus. Nós temos que avaliar tudo pelas Escrituras Sagradas. Esse pastor, esse bispo, tem nos pregado as Escrituras Sagradas? Tem vivido de acordo às Escrituras Sagradas? Examinar tudo, reter o que é bom. E não nos impressionar com um homem simplesmente pelo seu carisma. Que mais? Talento, que mais? Oratória, número de seguidores, etc. O mundo está cheio de homens que falam bonito. O mundo está cheio de homens carismáticos. O mundo está cheio de homens que cantam bonito. Homens aparentemente impressionantes. Mas não se impressione pelas qualidades de um homem. O homem de Deus, ele prega a palavra de Deus, leva as pessoas a se apegarem a Deus e a permanecerem firmes com Deus até o fim. O Senhor Jesus se colocou entre nós e o mal para nos proteger e salvar-nos eternamente. Ele foi ferido, mas venceu, como ele mesmo disse para Tomé. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Evangelho de João 20:27. Jesus mostrou para Tomé: eu fui ferido, mas venci. Fui ferido, mas estou aqui para continuar cuidando de vocês. Há pastores que por algum motivo também se sentiram feridos, mas em lugar de vencer, acabaram saindo magoados, saíram com raiva, falando mal da igreja. Que triste. Minha avó dizia: não cuspa no prato que você comeu. Talvez sua avó já disse isso a você também. Ninguém deveria seguir a um ferido que perdeu, e sim seguir o ferido que venceu. Quem foi o ferido que venceu? O Senhor Jesus.
Nós não vemos pastores que saem para abrir suas próprias igrejas, indo para lugares difíceis, para lugares onde nós, da Universal, ainda não chegamos. Pelo contrário, nós estamos sozinhos lá, nesses lugares mais difíceis, como no caso dos estados mais pobres do Brasil e dos países da América Central. Eu posso falar porque eu vivi na pele 7 anos trabalhando na América Central. Lugares difíceis, galpões escuros, sem recursos, no meio do perigo, no meio das facções. O pastor corre o risco de ali cortar o cabelo e não voltar, rodeado do perigo, onde um estrangeiro lá é a galinha dos ovos de ouro. Um dos nossos pastores foi sequestrado, e se ele não tivesse conseguido escapar, teria morrido. E ali nós pregamos o evangelho para pessoas simples, para pessoas humildes. Estamos ali levando a palavra de Deus. E depois de 7 anos, quando me disseram, volta para o Brasil, esses lugares mais difíceis de trabalhar, se a gente pudesse encher o avião e pegar todas essas pessoas simples, trazer com a gente para continuar cuidando delas, nós faríamos. Porque a gente ama, e a gente dá a vida, e a gente cuida, e a gente se importa, e a gente quer que permaneçam. E um dia, quando a gente chegar no céu, olhar em volta e ver todos ali outra vez. Mas não. Esses rebeldes que saem, os que abrem seus ministérios, não estão preocupados com as almas. Estão preocupados em colocar um meio de vida onde ele possa fazer o que ele aprendeu, mas com a finalidade de eles mesmos serem servidos. Não seja ingênua, não seja ingênuo. Você é livre para você ir aonde você quiser, mas pense um pouco no que você está ouvindo hoje. Isto acontece porque eles estão olhando para eles mesmos e não para as almas. Saem porque não querem submeter a sua vontade à vontade de Deus. E falamos estas coisas não porque estamos preocupados se as pessoas vão ficarem na Igreja Universal ou não, mas sim porque queremos a salvação de todos. Então, olhe para Jesus, se apegue ao Senhor Jesus. Orem pelos bispos, pelos bons, ore pelos pastores, pelos bons. Você sente fome? Pastor também sente. Você sente frio? Pastor também sente. Você é de carne e osso? Pode adoecer? Pode se enfermar? Pastor também é de carne e osso, pode adoecer, pode se enfermar. Você sofre tentações? Os pastores de carne e ossos, os bispos de carne e ossos também sofrem tentações. Então, ore pelos bons pastores para que Deus conserve e multiplique e levante mais e mais homens sinceros que preguem o evangelho e que levem as almas a Deus e que façam a obra até o fim. E nós não queremos o mal daqueles que viraram a cabeça e saíram. Nós não queremos o mal. Ao contrário, nós nos alegramos quando eles pensam e eles colocam a cabeça no lugar e eles agem
arrependidos, corretamente, se reconciliam com Deus, que foi o caso desse pastor. Vamos conhecer o seu testemunho. Eu fiz questão de fazer no meu corpo uma tatuagem de homenagem a Lúcifer. Só tem um detalhe. Eu tinha sido pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse sou eu, quando eu tinha acabado de entrar na obra como pastor. Eu era um pastor que era bem dedicado, porque eu queria estar ali no altar, eu queria servir, queria ajudar as pessoas que de fato ali era o meu real propósito. Onde também eu trabalhei com um pastor que ele era mais disciplinador. Nessa igreja eu era segundo desse pastor. E pelo fato de eu ser até mais novo, um pouco mais carismático, as pessoas começaram a vir mais na minha reunião. As minhas reuniões começaram a encher mais do que a deles. E com isso, eu comecei a me questionar. Se não era talvez eu para ser o pastor titular da igreja, devido ao sucesso que eu estava começando a obter. E isso foi o princípio para a minha queda. Eu começava a comparar a minha vida com a vida de outros pastores, até mesmo que eu conhecia. Eu estava no altar, mas eu estava longe de Deus fazia tempo. Eu pregava em questão do dízimo, não vivia, porém eu era rígido com as pessoas. Só que isso era só no altar, porque eu já não vivia mais aquilo. Eu já não vivia, eu já não sabia o que era devolver o que era de Deus há mais de um ano. Oferta, então, nem se fale. Mas o senhor não participava das reuniões de pastores, não era falado sobre a questão do temor, da alma, da salvação? Participava, porém, por obrigação. Quantas vezes em reuniões o bispo ele falava até mesmo, olha, você que está se sentindo fraco na fé, eu não ia. Eu não ia porque eu tinha o meu orgulho. Tudo para mim virou questionável. E por eu estar mal espiritualmente, eu acabei me envolvendo com uma moça que ela era afastada da igreja. Aquilo ali estava encoberto. Porém, o pastor do qual eu fui segundo, ele descobriu. E a igreja, a direção da igreja, ela me removeu não como forma de castigo. Ela me removeu para que eu pudesse me cuidar espiritualmente. Só que os maus olhos não deixou eu enxergar esse lado espiritual, porque eu já não vivia o espiritual. O senhor enxergou de que maneira essa remoção? Eu enxerguei como uma injustiça. Ali foi a gota d'água para eu pegar a mágoa da igreja, da direção da igreja e de todos os pastores. Eu me senti numa sensação de liberdade. A liberdade que a igreja não me dava. Eu queria viver a liberdade do mundo, aonde eu comecei a fazer coisas que nem antes eu fazia. Antes de eu entrar na igreja eu não fazia. Então eu comecei a me envolver com bebida, com mulher casada. Eu comecei a me envolver até mesmo com droga. Não contente, eu comecei não só a usar droga, mas eu comecei a vender também. Eu morava em uma casa onde a casa de frente tinha uma pessoa que ela incorporava com a entidade. Só que num momento meu de vazio, de fragilidade, esse espírito pediu para conversar comigo. Foi quando eu aceitei. Aonde veio na minha cabeça que, tá vendo, não é o diabo como você pensa. É apenas um espírito de luz querendo te ajudar. E aí foi aonde eu me aprofundei para servir aos encostos. Em questão de fazer sacrifícios de animais. Cheguei a tomar sangue de bicho. Foi quando eu decidi fazer uma tatuagem no meu corpo em homenagem a Lúcifer. Eu notei que o diabo ele me exibia como um troféu. A entidade sempre fazia questão de falar
que eu tinha sido pastor. E nessa época eu conheci até então a minha esposa, só que o meu casamento, ele era marcado por traições. O Tiago era uma pessoa transtornada, ele não tinha limites para nada. Parecia que tinha o tempo todo algo dentro de casa, espíritos. Eu não conseguia ficar em paz ali naquele ambiente. Só que quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu me dedicava, mais a minha vida ela era amarrada e mais vazio eu sentia na minha alma, a ponto de eu beber todos os dias. Era um pino de cocaína, que passou a ser 2, que passou a ser 3, que às vezes numa noite passou a ser 8 pinos de cocaína, e aonde eu tive uma overdose. Ali, para mim, foi um susto, pois eu vi a morte a primeira vez. Eu me lembro que às vezes de domingo de manhã, eu virado da balada, ainda por efeito de muita droga, até com droga no bolso. Às vezes eu passava em frente a uma igreja universal e ali batia uma vergonha. Ali era como se uma faca ela entrasse no meu peito. Eu lembrava como era bom estar ali. E numa conversa com a minha esposa, ela me perguntou sobre o templo de Salomão. E ela perguntou se eu conhecia. E eu falei para ela que não. A gente conversando, ela me chamou para a gente vir fazer uma visita, para conhecer. E eu, na hora, falei assim, olha, vamos, falei. No dia 31 de julho de 2022, eu lembro quando nós entramos no estacionamento, ela olhou para mim e falou, amor, eu tô com uma paz tão grande aqui dentro, que eu tô com vontade de chorar. Eu falei, ué. Então, né, eu falei, chora, porque eu também tô assim. E ali foi como se eu tivesse pisado os meus pés pela primeira vez na Igreja Universal. Todo o vazio. Desculpa. Todo o vazio que eu tinha ali na minha alma acabou. Era como se eu tivesse saído de um mundo e entrando ali realmente no reino dos céus. Sabe, eu vi que era o lugar onde eu nunca devia ter saído. E quando começou a reunião, o Bispo Renato cantou a música do Bispo Crivella e começou, eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Ali eu senti, eu tive a certeza que Deus ele estava me abraçando de volta. E eu comecei a buscar a Deus de fato de todas as minhas forças. O que saía do altar para mim era a lei. E nessa época, e de fato, veio a nossa primeira fogueira santa. Eu sacrifiquei aquilo que eu nunca tinha sacrificado, nem quando tinha sido pastor. Que foi a entrega da minha alma de fato no altar. A gente subiu, quando nós subimos o altar aqui do templo, foi diferente. Eu falei, Senhor, se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou resistir. Eu preciso do teu Espírito. Eu lembro que o bispo falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Que eu me levantei da cadeira, eu já levantei com a certeza. E eu falei para Deus, eu me lembro até hoje. Eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor me sustentou 16 anos nesse mundo, servindo ao diabo. Então, assim,
eu não estou aqui para passar tempo ou para brincar. Se o Senhor me sustentou e o Senhor tem um propósito para mim, falei, cumpre em mim o teu propósito. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali, eu lembro que quando eu voltei para o meu lugar, a minha esposa olhou assim que eu estava me desmanchando em lágrimas. Falou, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, recebi. Ali foi tudo que eu queria. Os 16 anos que eu fiquei afastado. Tudo que eu sempre busquei, eu recebi naquela manhã de domingo. Ele não olhou para as vezes em que eu murmurei e que eu falei que eu não queria saber dele, que eu queria saber do diabo, que o meu Senhor era o diabo. Ele me aceitou. A minha maneira de pensar, ela mudou. Ela mudou porque eu já não me preocupava com conquistas. A minha preocupação era em agradar a Deus. Hoje o Tiago, ele é um marido excelente, ele é um pai excelente. Tudo que eu procurei, né, no Tiago, hoje eu tenho um homem de Deus do meu lado. Os 16 anos que eu fiquei afastado, a maior luta que eu tive foi a minha luta interna. Então, o primeiro passo, até mesmo para quem talvez está até afastado, vive a situação que eu vivi. Primeiro, vença você mesmo. Deus lhe está conservando com vida a você que já serviu a Ele e saiu, para que você tenha tempo de voltar. Quem saiu magoado, quem saiu se sentindo injustiçado, volte. E ninguém deve ir atrás de quem sai. Ninguém deve de abandonar Jesus. Ninguém deve de seguir ao homem. Mantenha seus olhos em Jesus e permaneça com Ele. Com o Senhor Jesus, tudo. Sem Ele, nada. Pensem nisso.